Boa tarde, pessoal. Semana da Arte Moderna de 22, né? Esse é um questionário que tem uma revisão sobre os principais elementos da Semana da Arte Moderna, né, de 22. Então, o objetivo desse questionário é fazer uma compilação, né, tipo um resumo, né, das principais questões que envolvem a Semana da Arte Moderna de 22 e orientar um autoestudo de vocês, né, uma pesquisa. Então, vamos lá. As questões, aqui o questionário que eu abri aqui começa do número 8, porque toda vez que a gente abre, como eu cliquei para misturar as questões, aí toda hora sempre vai começar por um número, né? Agora começou pela questão número 8, que é: os trechos seguintes compõem respectivamente as seguintes produções literárias. Aí temos aqui um trecho de uma obra literária. São Paulo, comoção da minha vida, os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losango, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno. B. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza. C. Vede como primo em comer e atos, que arte e nunca ritmo, os termos cognatos. Então quem conhece está familiarizado com o famoso poema Os Sapos, vai saber, já vai tirar essa questão de letras. Mas aí nós temos aí, tem um texto de Canaã aí, né, de Graça Aranha. Não vai ser a letra A, não vai ser a letra B. Nós temos aí uma obra literária, mas os outros são obras, são pinturas, né? São obras moderníssimas, mas são pintura. E a letra C, que é a Paulicéia Desvarada, de Mário Andrade, né? O primeiro trecho, né? São Paulo, vai estar lá nesse livro. Paranoia ou Mistificação é um artigo crítico que Monteiro Lobato escreveu, e lá ele fala que há duas espécies de artistas, que uma anormal e outra, que no caso os anormais são os modernistas, esse claro que é um elogio para eles. E os últimos os últimos versos aí é do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que quase colocou fogo na Semana da Arte Moderna, né? Foi apresentado no evento lá da Semana da Arte Moderna. 3. Sobre as renovações artísticas propostas pela Semana da Arte Moderna, vale destacar, né, um movimento artístico-cultural composto por escritores, músicos, pintores e escultores que se contrapôs ao espírito conservador do romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo em busca de renovação artística. Aí, letra B, movimento organizado por poetas inconformados com o escrito da época. Não, eles não estavam inconformados com o escrito da época. É um movimento de arte, e também não era só poeta, claro, que a principal e não era só a escrita, o tipo de escrita. E também não era um movimento só de poeta, entendeu? Então é limitadíssima essa assertiva aí, quer dizer. C. Movimento de artistas em contraposição ao parnasianismo, não. Geralmente o movimento literário, ele vinha contrapondo a ideia do anterior, refutando a ideia do anterior, mas o movimento modernista brasileiro, ele queria acabar com tudo. Ele estava refutando era tudo, queria fazer uma nova realidade, que a literatura, que as artes representavam, não só a literatura, gente. Isso é uma coisa importante que vocês têm que compreender, que não é um movimento literário, é um movimento artístico, que vem aí refutando a todas as formas de representar o Brasil, né? Queria que representasse um Brasil verdadeiro, né? Então, a letra A é que é um movimento artístico cultural, entendeu? E que escritor e músico que estava refutando tudo, que se contrapôs a esse espírito conservador, né? Que vinha ali desde o romantismo, que vinha ali no romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, entendeu? Os Sapos, de Manuel Bandeira, é um poema que critica a estrutura métrica do parnasianismo, gente. Porque parnasianismo era um movimento muito preocupado com a métrica, com a escrita e se contrapondo, desvalorizando, na visão dos modernistas, o próprio conteúdo, né?
2. Entre os jovens modernistas, cujas ideias influenciaram e permearam a concepção da arte moderna de 22, podemos destacar. Olha aqui, gente. Na hora que eu fui selecionar aqui, uma questão dessa aqui para vocês fazerem uma pesquisa enorme. Quem foi o Vitor, né, Brecht nesse movimento da arte da Semana da Arte Moderna de 22? Quem foi a Anitta Malfatti, Graça Aranha, o Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Di Cavalcante, Minotti Del Pique, Vila Lobos, Manuel Bandeira, que cada um, quem foi eles, qual foi a influência, como é que eles influenciaram esse movimento, né, esse acontecimento, né? E como as ideias deles foram montando, dando forma à Semana da Arte Moderna. Na letra B, nós temos aí o Monteiro Lobato, que eu coloquei aí, mas ele não faz parte dele, na realidade ele criticou, então, as ideias dele. Ele estava lá presente durante e depois da Semana da Arte Moderna, estava escrevendo sempre, mas não foram as ideias dele que ele, na realidade, criticou muito, né? Então, isso aí foi só uma pegadinha. E na letra C tá faltando Vila Lobos, né? Então, por isso que é a letra A. 6. Sobre a obra Paulicéia Desvarada, é verdade considerar que é uma obra de Mário de Andrade, publicada em 22, que traz os alicerces da estética do modernismo brasileiro. Sim, gente, é importante conhecer essa obra, porque ela traça os alicerces dessa estética do modernismo brasileiro, né? E é uma antologia de contos considerada inovadora pela forma e marca uma ruptura com a estrutura do passado, entendeu? A marca, então, ela é o espírito do modernismo, da semana e do modernismo brasileiro. Paulicéia Desvarada, viu? Que é uma obra de Mário de Andrade, tá bom? Então, não é de jeito nenhum de Monteiro Lobato. 4. Marque as assertivas que refletem a postura de Monteiro Lobato diante das ideias e produções dos modernistas, idealizadores da renovação artística que antecederam e se perpetuaram na Semana da Arte Moderna de 22. Gente, artista que vê normalmente as coisas, não. Ele não era a ideia dele. Para ele, os modernistas eram artistas que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz das teorias efêmeras. Poetas paranoicos, ele achava que eram, sim, poetas paranoicos, mas precursores de uma arte à vi de jeito nenhum. E, na realidade, os modernistas se intitulavam precursores de uma arte à vi, né? Arte vindoura. D. Poetas conscientes situados entre os cantadores do mundo caduco e do mundo futuro, de jeito nenhum, né? Isso eu peguei uma frase de Carlos Drummond. Artistas que produzem suas obras sob as sugestões estrábicas de escolas rebeldes surgidas cai lá, como furuncos da cultura excessiva, exatamente. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz de escândalo, né? Tipo assim, brilha como a partir de uma luz escandalosa e some logo nas trevas do esquecimento, né? Dizer Monteiro Lobato que eles iam sumir. Não precisava se preocupar, não, que eles iam sumir, né? Semana da Arte Moderna foi um marco importante na história da literatura modernista brasileira, introduzindo novas tendências artísticas literárias. Marque a opção correta sobre esse evento. Gente, a Semana da Arte Moderna foi um... Ele não simplesmente achava que a literatura era produzida no Brasil era incoerente, não. Não era essa a questão. A Semana da Arte Moderna foi um evento realizado por jovens modernistas em busca de uma renovação artística que resultou em um movimento de luta contra o espírito conservador que perdurava, né, em nossa arte. Eu achava que ela tinha muito tempo, que ia vir ali arrastando o espírito conservador que tinha que, acabar com aquele negócio ali. Né? Aí tem essa aqui é uma pegadinha interessante. A Semana da Arte Moderna de 22 foi um evento idealizado por jovens modernistas que tinham em comum o mesmo perfil de escrita e concepção de mundo, de jeito nenhum. Não tinha o mesmo perfil de escrita e não tinha a mesma concepção de mundo, de forma alguma. Mas eles tinham uma coisa, eles tinham em comum. Vamos acabar com esse espírito conservador em busca de uma arte renovada, né? De uma arte renovada. Aí temos aqui. 10. Definem uma frase Semana da Arte Moderna. Isso é uma coisa muito pessoal de vocês, mas eu sugeriria, assim, eu, por exemplo, escreveria alguma coisa assim, a rebeldia da arte,
a sede pela renovação, a luta por uma arte engajada, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas fica aí bem aí, depois que vocês estudaram tudo, o que você chegar, conclusão você chegar. 7. As concepções seguintes refere-se à obra, a qual obra? É um diário anarquicamente desorganizado, por onde flui de maneira inusitada o cotidiano da vida boêmia e mundana dos jovens burgueses intelectualizados que anos depois fariam a Semana da Arte Moderna. Francisco Lambert. Mosaico dispersivo, Haroldo de Campos. Surrealismo espontâneo, Mário da Silva Brito. Então, isso aí tudo, gente, eles estão falando de o perfeito cozinheiro das almas deste mundo. Gente, esse livro aqui é muito doido. Vocês tinham que ir pesquisar sobre ele, de olhar, ver como é que ele foi escrito. Há muitas mãos, né? Mas ele foi assinado por Oswaldo de Andrade, mas ele foi escrito a muitas mãos. Ele é muito interessante. 5. Então, isso é para direcionar o estudo de vocês, não simplesmente responder aqui para mim. 5. Comente a frase de Mário da Silva Brito sobre os poetas que antecederam a Semana da Arte Moderna. Mestre, é verdade, mas há de considerá-los também defuntos, poetas de missão cumprida, que nada tinha mais a oferecer às gerações novas. Então, tipo assim, não é que eles já tinham cumprido sua missão, para a visão dos modernistas, todos os autores, os artistas já tinham cumprido sua missão, já tinha, mas já não estava mais atendendo essa necessidade dessa nova geração, desse novo Brasil, desse mundo de conflito, de guerra, de vários conflitos que a gente já está vivendo, de várias realidades. Então, já tinham cumprido, né? Já tinham cumprido sua função, né? Não quer dizer, não estava anulando o trabalho que eles já tinham, tipo assim, muito bem, agora já pode descansar, você já cumpriu a sua função aqui, né? Sua missão, então vão com Deus, que agora é a nossa vez, tá bom? É isso, pessoal.